Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre o Evangelho de João que nós estamos fazendo. Nós já gravamos 9 partes e agora nós estamos caminhando para a 10ª parte. Nessa 10ª parte nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho que João escreveu. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só pessoal, não esqueça de deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui para o canal. E olha só, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, com seus parentes e em suas redes sociais para que possamos levar o Evangelho de Jesus mais adiante e para mais pessoas. Vamos lá? Vamos mergulhar nesse pequeno estudo do capítulo 9. O capítulo 9 do Evangelho de João é um relato profundo e significativo que narra um dos sinais mais impressionantes realizados por Jesus: a cura de um homem que era cego de nascença. Este capítulo não é apenas uma demonstração do poder divino de Jesus, mas também um ensino espiritual sobre a fé, a cegueira espiritual e a revelação de Jesus como a luz do mundo. O contexto deste evento é durante o ministério de Jesus em Jerusalém, em meio a crescentes tensões com as autoridades religiosas judaicas. A cura do homem cego de nascença provoca uma série de reações e debate entre as pessoas, líderes religiosos e o próprio homem que foi curado. Este sinal oferece uma metáfora poderosa para a cegueira espiritual, mostrando que ver não é apenas uma questão de visão física, mas de percepção espiritual e reconhecimento da verdade. Ao longo do capítulo, João nos leva a refletir sobre a verdadeira natureza da cegueira e da visão. Ele destaca a missão de Jesus de trazer luz e revelação ao mundo, e como essa luz pode ser tanto aceita quanto rejeitada. O capítulo termina com uma forte declaração de Jesus sobre o julgamento espiritual, enfatizando que aqueles que reconhecem sua própria cegueira espiritual podem ser curados, enquanto aqueles que afirmam ver, mas rejeitam a verdade, permanecem em seus pecados. Esse capítulo é bastante significativo e contém a história de Jesus curando um homem cego de nascença, o que gera grande discussão e controvérsia. Neste capítulo é, portanto, um convite à reflexão sobre nossa própria fé e percepção espiritual, desafiando-nos a abrir nossos olhos para a luz de Cristo e acolher a transformação que Ele nos oferece. No estudo deste capítulo, podemos ver a manifestação de Jesus para com o homem que nasceu cego. Iremos compreender que a condição daquele homem é para a demonstração da glória do Pai. Iremos compreender a importância desse sinal extraordinário. A cura desse cego de nascença é um sinal maravilhoso. É a manifestação de Deus operando no meio de seu povo com sua glória através do Senhor Jesus. Esse sinal nos mostra um Jesus revelador e progressivo. Esta passagem tem afinidade com o capítulo 8 e o versículo 12, pois agora Cristo demonstrou que Ele era a luz do mundo. Confirmando sua declaração, está também intimamente ligada com o capítulo seguinte, pois o capítulo 10, versículo 21, indica algo da impressão causada por este milagre. A realização do sinal, Jesus viu o homem, então os discípulos perguntaram a respeito dele. O interessante de Jesus animou os deles, mas de um ponto de vista diferente. Para os discípulos, o cego fornecia ocasião para especulações teológicas. Para Jesus, era um ser humano, ordem de levá-los
a esta altura, nenhuma resposta pode ser dada. Este assunto produziria mais luz. Ao passar, é suficientemente vago como um conector que não é possível obter muita informação precisa sobre o tempo e lugar. Por causa das ligações que o capítulo 9 tem com o capítulo 8 e 10, devemos supor que Jesus ainda está em Jerusalém, presumivelmente em algum ponto entre a festa das cabanas e a festa das dedicação. Não se revela como se ficou sabendo que o homem era cego de nascença. Admito o simbolismo do capítulo. É provável que esse detalhe, em adição ao realce do efeito do sinal, sinalize que os seres humanos sejam espiritualmente cegos desde o nascimento. Os discípulos assumem, como a maioria dos judeus palestinenses de seus dias, que pecado e sofrimento estão intimamente ligados. Em certo sentido, eles estão corretos. Eles estão simplesmente formulando a consequência da queda em Gênesis 3. Se os rabins afirmavam que não há morte sem pecado, provado por uma referência a Ezequiel 18:20, e não há sofrimento sem culpa, citando o Salmo 89, versículo 32, Paulo, no Novo Testamento, sem dúvida concordaria em Romanos capítulo 1, versículo 2. Mas os teólogos, uma vez que eles passem de declarações generalizadas sobre a origem dos males da raça humana para as firmes conexões entre os pecados e sofrimentos de um indivíduo, vão além das evidências bíblicas, seja do Antigo Testamento ou seja do Novo Testamento. Que uma doença ou uma experiência específica de sofrimento pode ser consequência direta de um pecado específico. Poucos negariam. A revolta de Miriam em Números 12 nota sobre João 5, versículo 14, que sejam invariavelmente esse o caso. Numerosos textos bíblicos o negam claramente. Nessa passagem, os discípulos pressupõem a mais forte conexão possível. Esse indivíduo específico sobre a cegueira, portanto, algum pecado individual e específico deve ter sido a causa antecedente. O fato de ele ter nascido cego indica ou ele pecou enquanto ainda estava no útero, certamente algo considerado possível a alguns judeus, ou que seus pais pecaram de uma forma que trouxe consequências para ele. Uma mulher grávida adorava em um templo pagão, o feto era considerado participante do rito pagão. Sobre esse ponto, os discípulos não haviam progredido, mas que os consoladores miseráveis de Jó 3, embora Jesus não rejeite a conexão generalizada entre pecado e sofrimento, ele desaprova completamente a universalização de conexões particulares. Nesse exemplo, ele insiste que nem o cego de nascença nem seus pais pecaram. Antes, isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida daquele homem. Formalmente, a cláusula de conclusão poderia ser entendida como uma cláusula de resultado, com o resultado de que, ou uma cláusula de propósito para que. Em qualquer caso, João certamente não pensa que a ocorrência de cegueira de nascença estivesse forrada. Espera do controle de Deus e, portanto, de seu propósito. A tentativa, isso como uma frase imperativa
que as obras de Deus sejam manifestadas nele. Tem algo em seu favor, mas torna-se altamente improvável à luz do paralelo em 11:4-45. A combinação de um verbo no plural e outro no singular. Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Enfatiza a exclusividade de Jesus como o enviado, em preparação para o versículo 7, enquanto associa seus discípulos com ele na obra. Entende que isso é uma evidência de uma perspectiva pós-ressurreição. Em certo sentido, ele tem razão, porque Jesus, em outro trecho, espera pela continuação do seu ministério por meio de seus discípulos. Isso certamente não significa, entretanto, que não houvesse nenhum sentido em que seus discípulos estavam associados com o seu ministério, enquanto Jesus ainda estava em sua caminhada para a cruz. Um ponto bem atestado nos sinóticos de Mateus e Lucas. O plural em João 3,11 provavelmente tem outra explicação. Notas sobre a passagem, a urgência espiritual em realizar as obras de Deus. Novamente, tem a forma singular, enquanto é dia, isto é, enquanto Jesus ainda está com eles. Ele mesmo é a luz do mundo. Uma repetição do capítulo 8 e o versículo 12, sem o dramático ego em mim. Isso não significa que Jesus deixa de ser a luz do mundo. Uma vez que tenha ascendido, significa antes que a luz brilhe radiante enquanto ele vive sua vida humana até o momento de sua glorificação. Ele, por todo aquele período, é a luz que expõe o mundo, julga o mundo, salva o mundo. Aqueles que desfrutam de sua luz serão absolvidos pela escuridão enquanto ele for tomado. Depois a noite desce quando ninguém pode trabalhar. Noite geralmente tem carga metafórica em João, semelhante às trevas. Uma vez que Jesus tenha sido glorificado, o Espírito Santo, o Paracleto, continua muitas das suas funções que Jesus desempenhou nos dias de sua carne. A atitude de Jesus para com o mundo continua sendo salvífica. Ele tem a pergunta dos discípulos. Baseava-se na crença a enfermidade física ou sofrimento era devidos ao pecado que dos pais, quer do próprio homem, presumivelmente como base para a perspicácia da alma que alguns judeus defendia. Jesus desfez o pensamento de qualquer pecado especial para a parte do homem ou de seus parentes e sugeriu examinar o assunto de um lado inteiramente diferente. Deus permitirá aquela condição para a demonstração da sua glória. Quando seu poder operasse neste caso, Jesus convocou os discípulos a trocarem a fútil especulação por ação. O tempo para o trabalho, dia, era curto demais. Os melhores manuscritos dão o texto: devemos trabalhar. O mestre estava ligado a si. Os discípulos, o trabalho era deles, como também seu. Ainda que o fizesse sozinho, o pensamento antecipa. Jesus repetiu agora a majestosa declaração do capítulo 8 e o versículo 12, como se aplicando a verdade ao sinal que acabara de realizar. Não era necessário ungir os olhos do cego com o lodo
para efetuar a cura, mas serviu para pôr a fé do homem a uma prova severa. A obediência, a cura de Naamã é um paralelo. João sugere um significado simbólico no nome do tanque, Siloé, no caso, com o significado de enviado. Presumivelmente, o nome se originou porque as águas eram enviadas ou brotava da fonte para o tanque. Na presente circunstância, este nome tem um significado mais elevado, apontando para Cristo como o enviado do Pai, uma verdade repetidamente apresentada no Evangelho. A obediência resultou na recuperação da vista daquele homem. Vizinhos e transeuntes ajudaram-se a voltar do homem curado. Aquele que, assentado, pedindo esmolas, ocupação natural para alguém nas suas condições, parecia agora tão diferente que criou um problema de identificação. Quem era? Ele. Sua própria afirmação de identidade provocou discussão. A pergunta seguinte, bastante natural, referiu-se à questão da cura, resistindo a qualquer tentação de entender a história do ex-cego. Repetia fielmente as etapas. A terceira questão foi igualmente inevitável. Quem ungiu seus olhos e lhe deu a ordem de lavá-los? A esta altura, nenhuma resposta pode ser dada. Este assunto produziria mais luz, pois a verdadeira luz ilumina a todo homem. Estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo e este foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que receberam, aos que creem no seu nome, Deus-lhe a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram da linhagem humana, nem dos desejos da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O capítulo 9 do Evangelho de João é uma narrativa rica em ensinamentos espirituais e teológicos. Ele não apenas nos mostra o poder milagroso de Jesus, mas também nos desafia a considerar nossas próprias visão espiritual. A cura do homem cego de nascença demonstra compaixão e o poder de Jesus. Ele revela que o sofrimento e as dificuldades podem servir como oportunidades para a manifestação das obras de Deus. Este milagre é um sinal claro de que Jesus é o Messias prometido, trazendo luz e vida onde há escuridão e morte. O contraste entre a cegueira física do homem e a cegueira espiritual dos fariseus é central neste capítulo. Jesus usa este milagre para ensinar que a verdadeira cegueira é incapacidade de reconhecer a verdade espiritual e a luz de Deus. Os fariseus, apesar de sua erudição e religiosidade, permaneceram cegos a não reconhecerem Jesus como o Filho de Deus. A jornada do homem curado é um exemplo de fé e coragem, desde a obediência inicial ao comando de Jesus, até a defesa de sua cura diante dos fariseus. Ele demonstra uma fé que não apenas aceita a cura física, mas também reconhece e adora Jesus como o Filho do Homem. Sua história nos inspira a ser testemunhas corajosas de nossa fé, mesmo diante da oposição.
O capítulo nos convida a refletir sobre nossa própria condição espiritual. Somos desafiados a examinar se estamos abertos à luz de Cristo ou se as áreas de nossas vidas onde permanecemos espiritualmente cegos. Jesus nos chama a uma fé viva que transforma a nossa visão e nos permite ver o mundo através da luz de Deus. Jesus concluiu o capítulo afirmando seu papel como luz do mundo, que veio para trazer clareza e verdade. Sua presença entre nós é um convite contínuo para sair da escuridão, da ignorância e entrar na luz do conhecimento e do amor de Deus. Que possamos, como o homem curado, reconhecer Jesus, adorá-lo e viver à luz de sua verdade. Ao encerrar nosso estudo sobre o capítulo 9 do Evangelho de João, lembramos que Jesus nos chama a uma vida de fé autêntica, onde reconhecemos nossas limitações e buscamos a luz divina, que possamos permitir que Jesus nos guie, cure e transforme, levando-nos a uma compreensão mais profunda de sua graça e verdade. Assim, eu termino esse pequeno capítulo e esse pequeno estudo para que vocês reflitam sobre a cegueira espiritual. E eu deixo a paz para todos e todas que ficaram até o final deste vídeo. Fica com Deus.